professores coordenadores das nossas escolas de anos iniciais que estão aqui conosco, para mais uma formação da equipe EFAI. Eu sou a Edília Reis e nós vamos ter um tempo bem gostoso hoje de interação, de conversa. Já vi que tem bastante gente aí que já chegou, sejam todos muito bem-vindos. Em nome da equipe EFAI, nós agradecemos a presença de todos e damos as boas-vindas. Eu passo a palavra agora para a Fátima, da equipe. Bom dia a todos, professores, coordenadores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma formação aqui da equipe EFAI. Passo a palavra para a Luciana. Bom dia, professores coordenadores, sejam todos bem-vindos, que tenhamos uma ótima manhã com mais uma formação de língua portuguesa. Passo a palavra para a Silvia. Bom dia, meus amores, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. É um imenso prazer ter aqui todos os professores conosco, os nossos queridos professores coordenadores. Estejam aí com as suas anotações preparadas, né? Como eu costumo dizer, suas luzes de neon. Teremos aí à frente uma grande formação e contamos com a interação de vocês aí no chat, no transcorrer dessa formação, hein? Não se esqueçam. Hoje, a nossa diretora do núcleo, a Vilma Maria, ela não está aqui conosco, e nem a nossa supervisora da equipe, a Randi Baracate, porque ambas estão em outra reunião, né, atendendo uma outra demanda, mas deixaram aqui a vocês também o acolhimento e o desejo de uma ótima formação. Muito obrigado a todos, passo a palavra para Edília. Obrigada, meninas, obrigada, Silvia, Luciana, Fátima. Então, vamos lá. A nossa formação hoje é de língua portuguesa, nós estamos dando continuidade à formação que tivemos com os quartos anos. Na verdade, essa formação, ela se insere dentro de um contexto maior, que é o contexto do MMR, as demandas ali elencadas no MMR. Tivemos o nosso sarau, falando ali um pouco da formação leitora do professor e, evidentemente, dos alunos também, nos textos literários, e agora a gente amplia um pouco mais essa abordagem da formação do leitor, falando da prática e da reflexão das estratégias e dos procedimentos para a formação do leitor autônomo. Então, é importante que cada um de vocês que está presente aqui com a gente saiba que, então, essa formação se insere dentro do contexto maior do MMR. Então, para a gente ter uma formação bacana, tranquila, que todo mundo aproveite, vamos falar um pouquinho dos nossos combinados, para a gente aproveitar da melhor maneira possível. Então, primeira coisa, gente, vamos evitar a nossa distração, né? Facilmente, estando aqui na internet, estando aqui nas redes sociais, a gente pode se distrair facilmente. Então, a primeira coisa que a gente vai combinar hoje é que a gente não vai se distrair com Facebook, com WhatsApp, com Instagram durante a nossa formação, né? Vamos tentar manter o foco nas discussões, nas contribuições, naquilo que a gente vai falar, vai dialogar aqui hoje, tá certo? Outra informação importante em relação aos combinados é que a gente vai utilizar o chat, como vocês já estão utilizando aí, para dar bom dia, para se manifestar aí, dando bom dia para os colegas, para nós da equipe, que a gente utilize o chat, então, tanto para fazer as suas contribuições, como para fazer as suas perguntas, tá certo? A gente sabe que a gente está com um número bastante elevado aqui de pessoas hoje, mais de 600 pessoas, evidentemente a gente não vai conseguir responder todas as perguntas que surgirem aí no chat, mas a gente, em outro momento, se compromete a responder essas perguntas por meio do seu coordenador pedagógico. Tudo bem? E aí, reforçando o que a Silvia falou, né, sobre as anotações, elas são muito importantes, pelo menos comigo, eu não posso confiar na minha memória, não posso confiar aqui na minha cabecinha, preciso tomar nota daquilo que eu estou ouvindo, então já tem aí um caderno perto de você, já tem um lápis, uma caneta, para você fazer as suas anotações,
para que você possa também pensar aí nas suas práticas junto aos seus alunos e os nossos professores coordenadores pensarem também nas suas práticas na formação dos seus professores. E por último, sejamos empáticos, né? A gente sabe que a gente está aqui na internet e que imprevistos podem acontecer. Quem estava ontem na palestra do Dr. Celso viu que, né, no meio da fala dele, que era tão brilhante, de repente caiu lá a internet e a gente teve que aguardar um pouquinho. Então, se por acaso a gente tiver algum problema aqui em relação à tecnologia, a gente pede que você tenha um pouquinho de paciência com a gente e seja bastante empático, tá certo? Tranquilo até aí, pessoal? Deem aí um ok, a interação de vocês é super importante para que a nossa formação aconteça da melhor maneira possível. Certinho? Então, vamos falar um pouquinho dos objetivos do nosso encontro hoje. Então, já falei que essa formação, ela se insere no contexto do MMR e ela tem alguns objetivos, tudo bem? Obrigado pelo ok. Estou vendo um monte de gente dizendo ok, tranquilo. Vocês são lindos. Obrigada. Vamos falar, então, dos objetivos. Vão me acompanhando aí, vão anotando os objetivos, tá certo? Então, a gente tem 3 grandes objetivos nessa formação de hoje. O primeiro objetivo é a gente revisitar as concepções de leitura e de leitor que estão presentes ali no currículo paulista e, portanto, também estão presentes na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e a gente pensar um pouco também dessas concepções lá no nosso material do ler e escrever, tá? Então, nosso primeiro grande objetivo é esse, a gente pensar, revisitar por quê, Dília? Porque, na verdade, nós como professores que estamos lá nos anos iniciais, como professores coordenadores, nós já sabemos, já temos essas concepções, e a ideia hoje aqui é da gente revisitar essas concepções. Nosso segundo grande objetivo é a gente rever os conceitos de práticas de linguagem, campos de atuação e objetos de conhecimento presentes no currículo paulista e, portanto, presentes também lá no nosso material do Ler e Escrever. Claro, gente, não vai dar para a gente aprofundar nisso, né? Então, a gente deixa bem claro desde já que a gente não vai aprofundar nesses conceitos porque o tempo não nos permite. Quem sabe, numa formação futura, a gente possa olhar um pouquinho mais para o currículo paulista e a gente pensar um pouquinho com mais profundidade aí em relação a esses conceitos. Mas a gente vai rever porque a gente parte do pressuposto de que a gente já conhece esses materiais, certinho? E o terceiro grande objetivo é retomar os conceitos de comportamento leitor, procedimentos leitores, estratégias de leitura e, por conseguinte, de competência leitora que estão presentes ali no currículo e também no nosso material. Retomar por quê? Porque quem estava na formação lá do 4º ano, que nós tivemos algumas semanas aí, já viu isso com a gente. Eu acredito que vocês tenham visto também lá na TPC de vocês, provavelmente os PCs tenham levado, os professores que compartilharam. Então, eu vou resgatar um pouquinho para a gente lembrar, refrescar a memória, mas a gente também não pretende se aprofundar como nós nos aprofundamos lá com o 4º ano, porque já houve esse resgate em outro momento. Tranquilinho? Belezinha? Tudo certinho? Em relação aos conteúdos, né? Então, a partir de que material a gente se propõe a dialogar hoje? Avaliação de aprendizagem em processo, a 26ª, do primeiro bimestre do 5º ano, o guia de orientações didáticas do Ler e Escrever do 5º ano, o currículo paulista e a base, certo? E a base comum. Então, esses são os conteúdos. E aí, antes da gente seguir, só para eu não esquecer, que é importante, uma informação importante, é que a avaliação dessa formação, que serve também como uma lista de frequência, ela está na descrição desse vídeo. Então, se você olhar embaixo na descrição do vídeo,
você vai ver que tem um linkzinho para a avaliação. Estou dizendo isso porque tem alguns professores que vão cumprir só o horário de ATPC e vão sair. É importante que essa informação fique para vocês nesse primeiro momento, tá bom? Uma outra informação que é importante a gente dar antes da gente prosseguir, antes que eu me esqueça, é que a nossa PC Fabiana está fazendo a ata de hoje e outros PCs têm contribuído com a ata, e nós agradecemos profundamente a Elza, a Amélia, o André, todos vocês, PCs, que têm nos dado um suporte enorme aí na redação da ata. Nós agradecemos muitíssimo, certo? E aí nós podemos seguir, então. Então, a gente tem aí uma frase, para quem estava na formação do quarto ano, sabe que esse já é nosso conhecido aí, o Alberto Mangel, que é um argentino, diretor da Biblioteca Nacional lá da Argentina, e eu trouxe hoje para a gente uma outra frase dele, que é de um livro que vale muito a pena a gente buscar, que é um livro que se chama Uma História da Leitura, da Companhia das Letras. Ele diz o seguinte: depois que aprendi a ler minhas letras, li de tudo. Livros, mas também notícias, anúncios, os tipos de pequenos no verso da passagem do bonde, letras jogadas no lixo, jornais velhos apanhados sob o banco do parque, grafites, a contracapa das revistas de outros passageiros no ônibus. E aí eu já queria começar a provocar um pouquinho a gente, né? Pensando nessa frase que ele disse para a gente, que depois que ele aprendeu a ler as letras, ele passou a ler de tudo, né? De jornais, a revistas, a grafites, para a gente pensar um pouco no nosso diálogo aqui hoje, se a leitura literária é a única via para a formação do leitor, para a formação de leitores. Será que só os textos literários são o único caminho para a formação dos leitores? A gente tem aí nessa frase do Alberto que existem outros caminhos para isso, né? Então, fica aí para a gente ser instigado, aguçado a pensar aí nessa questão da formação dos leitores, certo? Tranquilo? Vamos para a nossa leitura inicial. Pessoal, as meninas estão me dizendo aqui que vocês querem printar a tela. Não é necessário printar, esse material vai para vocês, tá bom? Em relação aos conteúdos, vocês querem que eu volte um pouquinho nos conteúdos, é isso? Vocês querem que volte no conteúdo? Digam aí no chat. O pessoal já está dizendo aqui que todos os textos são importantes, até mesmo as imagens. E isso, a formação leitora vai muito além. Se vocês quiserem que a gente volte no conteúdo, a gente volta. Vocês digam aí, senão a gente continua. Fátima, volta então nos conteúdos para a gente, por favor. Só lembrando para vocês que esse material vai para o professor coordenador, para que ele possa fazer a partilha também, tá bom? Conteúdos, voltamos aí no conteúdo. Voltamos, Mercedes, voltamos no conteúdo. Quais são os conteúdos, então, que a gente vai tratar aqui hoje, né? A partir de que lugar? A gente vai falar, a gente tomou como base a avaliação de aprendizagem em processo, a 26ª do primeiro bimestre, agora já vem a segunda aí por esses dias, do 5º ano, tá bom? A gente também tomou por base o nosso Guia de Orientações Didáticas do Ler e Escrever, o volume 1, essa versão já atualizada que a gente tem, que já tem lá as habilidades, tudo bonitinho, tá? Então, a versão atualizada de acordo com o currículo paulista, certo? Em o terceiro conteúdo que compõe a nossa conversa de hoje, o currículo paulista e
o quarto conteúdo que compõe a nossa conversa de hoje, que é a base, tá? A BNCC. Então, para quem se perdeu um pouquinho, são esses os conteúdos que nós vamos trabalhar. Certinho? Belezinha? Então, tá bom. Então, podemos ir para a nossa leitura inicial? Vamos para a leitura inicial, então? Deixa eu só me situar aqui. Então, a autora da nossa leitura inicial hoje é Alice Ruiz. Quem conhece a Alice Ruiz, já coloca aí no chat se conhece a obra dela, já viu alguma coisa dela, pode colocar aí no chat, tá? A Alice Ruiz, ela tá viva ainda, já tá na casa dos seus 70 e poucos anos, essa moça bonita que tá aí na foto, ela é poetisa, compositora, ela ministra palestras e ela tem uma especialidade em haikai, que são aqueles poemas curtinhos, com versos curtinhos, tá? Então, ela dá oficinas de haikai desde a década de 90, continua dando oficinas. Se vocês quiserem entrar lá no Instituto Itaú, tem algumas coisas dela no site Instituto Itaú. Tem algumas coisas bacanas da Alice, tá certo? Pelo menos tinha algum tempo aí. Ela é compositora, então algumas músicas algumas composições dela acabam aparecendo aí com o Arnaldo Antunes, com o Chico César, a Zélia Duncan também, tem música que foi composta aí pela Alice Ruiz. Então, para quem não conhece, gente, vale muito a pena ir lá e conhecer um pouquinho dela. Como não é uma autora que circula muito, né? Eu vejo que as pessoas não falam muito dela. Eu trouxe para vocês, assim como eu trouxe na semana passada o Otávio Roth, que quem estava aqui no quarto da semana passada, na nossa formação passada, eu trouxe o Otávio Roth, que também não circula muito, mas que vale a pena a gente conhecer, tá bom? Então, vamos ver o que a Alice traz para a gente hoje. Tem gente dizendo que conhece, que a Alice é maravilhosa, e é mesmo. Mas muita gente dizendo que não conhece também, né? Então, vamos conhecer um pouquinho? Eu trouxe um poema hoje que se chama Milágrimas. Fá, você pode colocar para a gente? Só o título, por enquanto. Milágrimas. Quem conhece Milágrimas já vai dizendo aí embaixo que conhece, né, no chat, que conhece Milágrimas. E aí vocês, pelo título do texto, vocês imaginam do que se tratará esse texto, Milágrimas? Milágrimas, isso remete a quê? Isso suscita que tipo de pensamento, de sentimento? A Sueli está dizendo que conhece as músicas. Isso, parceria com Arnaldo Antunes, muito bem. Tá, você coloca para gente só o título. Pessoal, a presença é só entrar lá na avaliação da formação, tá bom? Para quem está perguntando da presença, o link está na descrição do vídeo, e aí vocês podem entrar e preencher. O pessoal está dizendo em relação ao título do poema, Minhas Lágrimas, vai falar de lágrimas, vai falar de alguma tristeza ou muita alegria, de choro, as lágrimas de alguém, sentimentos. A Débora está dizendo me remete a lágrimas, a Patrícia milagres e lágrimas, emoções, milagre das lágrimas, milagres depois das lágrimas. A Bruna está dizendo 1000 lágrimas, sentimentos, sofrimento, algo melancólico, algo difícil, mas possível de acontecer. Lembra o tempo que você sentia e sentir era a forma mais sábia de subiu, de saber. Então, a gente tem um jogo de palavras aí, né? A gente percebe que tem um jogo de palavras, na verdade, a junção de duas palavras aí, né? 1000 e lágrimas. Então, vamos ver o que esse poema traz para a gente. Vamos ver se confirma as hipóteses de vocês sobre esse poema. Fá, pode passar para a gente, por favor? Fá, não, é a Lu que está passando.
Então, vamos lá. Em caso de dor, ponha gelo. Mude o corte de cabelo. Mude como modelo. Tá aparecendo para vocês? Ótimo. Então, vou começar novamente, tá? Em caso de dor, ponha gelo. Mude o corte de cabelo. Mude como modelo. Vá ao cinema, dê um sorriso. Ainda que amarelo, esqueça seu cotovelo. Vamos aguardar o próximo. Se amargo foi já ter sido, troque esse vestido, troque o padrão do tecido, saia do sério, deixe os critérios, siga todos os sentidos, faça fazer sentido. A cada 1000 lágrimas sai um milagre. Vamos ver o próximo verso. Guardando aí o próximo verso. Caso de tristeza, vire a mesa, coma só a sobremesa, coma somente a cereja, jogue para cima, faça cena, cante as rimas de um poema, sofra apenas, viva apenas, sendo só fissura ou loucura. Quem sabe, casando cura, ninguém sabe o que procura. Faça uma novena, reze um terço, caia fora do contexto, invente seu endereço. A cada 1000 lágrimas sai um milagre. Mas, se apesar de banal, chorar for inevitável, sinta o gosto do sal, do sal, do sal. Sinta o gosto do sal, gota a gota, uma a uma, 2, 3, 10, 100.000 lágrimas. Sinta o milagre. A cada 1000 lágrimas sai um milagre. E aí, gente, me contem aí o que vocês acharam desse poema lindíssimo da Alicia Ruiz. O que vocês acharam? Isso, Márcia, ela é uma canção. O Itamar Assunção, ele colocou a música, né, nesse poema e ela se tornou uma canção, exatamente. A Luciene está dizendo que fala de superação, relata lembranças para evitar a dor e sofrimentos, sentimentos, saber viver e conviver com as situações. Muito bom. Muito bom. Fala de superar a dor e como é importante as lágrimas, Cláudia, muito bom. Olha, todo mundo dizendo que o poema é lindo, é verdade. É verdade. O poema é lindo. O pessoal está dizendo que não se confirmou aí a hipótese antes da leitura. Se confirmou essa hipótese, você diz aí, gostaram do poema? É isso mesmo, gente. É um poema que, apesar de falar, né, de várias circunstâncias adversas aí, ele fala muito de superação, né? Que a gente pode, sim, transformar as nossas lágrimas, a nossa dor, a gente pode ressignificar isso e a gente pode superar, né? E transformar, como a Alice diz aí, em milagres, né? Em situações inesperadas para a gente. Belíssimas as contribuições de vocês. Não consigo ler todas, mas muito, muito obrigada pelas contribuições de vocês. Superação e reinventar, isso mesmo. As lágrimas purificam as nossas dores, perfeito. Esperança, transformação. A importância de viver cada momento de forma positiva, Evanilde, perfeito. Tudo depende de como encaramos as situações, a Viviane dizendo. Excelente, Viviane.
Muitas contribuições aí, muitas interações riquíssimas, pessoal, muito bom. Isso, Juliana, um jogo de palavras nos remete à superação, perfeito. Muito bom. Excelente, gente. Então, vamos para a leitura da pauta. O que a gente vai tratar na nossa pauta hoje, tá? Já fizemos, na primeira atividade, já fizemos a nossa leitura inicial. A segunda atividade é a leitura da pauta em si. Na terceira atividade, nós vamos revisitar as concepções de leitura e de leitor presentes no currículo paulista e no material do Ler. Essa vai ser a nossa terceira atividade, revisitar as concepções de leitura e de leitor presentes no currículo e no material Ler. A quarta atividade, nós vamos rever os conceitos de práticas de linguagem, campos de atuação e objetos de conhecimento presentes no currículo. Vocês estão vendo aí, só na segunda atividade, a leitura da pauta. Todo mundo está vendo isso? Dá um okzinho, tá? Só para a gente... Tem um delay, um atraso em relação ao que a gente projeta aqui, aquilo que vocês veem. Se vocês estão vendo aí no YouTube, segunda atividade, leitura da pauta, é isso que vocês precisam ver, tá bom? Só vão situando a gente se por acaso eu estiver falando e estiver atrasado em relação àquilo que vocês estão vendo, tá? Ai, joia! Lu, estão dizendo que estão vendo isso mesmo. Vamos continuar, então. Então, falamos, né, que na terceira é revisitar os conceitos, as concepções de leitura e de leitor no currículo e no material. A quarta, rever os conceitos de práticas de linguagem, campos de atuação e objetos de conhecimento presentes no currículo e no material. Na quinta, retomar os conceitos de comportamento leitor, procedimentos, estratégias e competência leitora que estão presentes no currículo e no material. Então, vocês viram que nós temos 3 atividades aí para a gente trabalhar hoje. E assim, são atividades que dependem muito da interação de vocês. Então, é super importante que vocês acompanhem aqui a fala e o que está sendo projetado aí na tela, tá certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo em relação às atividades que nós vamos desenvolver hoje, as 3 atividades? Ótimo. Obrigada. Obrigada. Então, nós podemos seguir, então, para a terceira atividade. A Lu vai colocar aí a terceira atividade para a gente. O título da terceira atividade. Quando estiver aí na tela, a gente começa a pergunta, certo? Então, a terceira atividade, revisitar as concepções de leitura e de leitor presentes no currículo paulista e no material Ler e Escrever. Para a gente pensar nessa atividade, eu queria fazer 2 perguntas para vocês. A primeira pergunta é: qual é a concepção de leitura presente no material Ler e Escrever? Olha só a pergunta que eu estou fazendo para vocês. Qual é a concepção de leitura presente no material Ler e Escrever? Pessoal, a gente não está projetando a pauta para quem está perguntando, tá? A pauta não está sendo projetada, ela foi para o PC de vocês, tá bom? Então, coloquem aí para mim no chat. Qual é a concepção de leitura presente no material Ler e Escrever? Digam aí para mim. Qual é a concepção de leitura presente no material Ler e Escrever? É uma pergunta. E aí é o momento para vocês interagirem aí no chat, para vocês me responderem. Pessoal, a pauta não está sendo projetada, então não precisa pedir a retomada da pauta, tá? Ela não está sendo projetada. Só li mesmo para vocês, tá bom? A pauta foi para o e-mail, exatamente. Então, fiquem tranquilos, tá? Então, a terceira atividade é a mesma que está lá na pauta, ela está sendo projetada aí para vocês. Olha, já começaram a responder aqui, muito bom.
A concepção é ler com autonomia, crítica e reflexiva, autônoma. Para o primeiro ano são leituras muito grandes, autonomia. Eu estou perguntando sobre a concepção, hein? Vamos lá, concepção de leitura que está lá. Portadores de texto, leitura autônoma competente, ler com autonomia, diferentes tipos de gêneros textuais, ler com autonomia. Muita gente falando aí sobre ler, compreensão da leitura, crítica reflexiva, participativa, portadores de texto, relacionar o cotidiano, está começando a esquentar. Diversificar as possibilidades, leitores autônomos, leitura competente, leitura de textos do cotidiano, começando a esquentar, muito bem. Processo de interação está ficando mais quentinho. Ampliação dos conhecimentos, reflexão da leitura, processo de construção. Muito bem, então vamos para a segunda pergunta. Então, a maioria de vocês, boa parte de vocês disseram ler com autonomia. Foi o que mais apareceu. Leitor autônomo, ler com autonomia, leitura crítica, foi o que mais apareceu. Então, vamos para a segunda pergunta. Qual é isso? Nós respondemos agora qual a concepção de leitura. Agora eu quero que vocês me digam qual é a concepção de leitor. São coisas diferentes. Primeiro, nós falamos sobre a concepção de leitura. Agora, eu quero saber a concepção de leitor. Qual é a concepção de leitor que o material Ler e Escrever pressupõe? O que é ser leitor para o material do Ler e Escrever? É o leitor autônomo? É o leitor que entende o que lê? É o leitor crítico e reflexivo? Leitor autônomo? Leitor proficiente? Leitor autônomo? É o leitor descobrir que existe um mundo por trás das letras? É o leitor que lê, entende o que lê? É o leitor crítico? Leitor competente? Reflexivo? Crítico? Excelente. Leitor crítico, que interage? Proficiente? Muito bom. Muito bem. Então, vamos pensar um pouquinho aqui, antes de eu responder para vocês, eu queria que vocês pensassem um pouco, a gente vai falar, né, qual é a concepção de leitura e de leitor, mas antes da gente falar, queria provocar um pouquinho mais vocês. Como a escola tradicionalmente lidou com a linguagem escrita? Como que tradicionalmente a escola tem lidado com a linguagem escrita? Vamos pensar, vocês podem ir colocando aí no chat o que vocês acham, né? Como que vocês fazem essa leitura em relação a como a escola tem lidado ao longo de décadas com a linguagem escrita dentro da sala de aula e dentro do espaço escolar, tá? Vocês podem ir colocando aí para mim. Eu queria que a Lu colocasse essa frase que eu coloquei da Maria Tereza. Lu, você consegue colocar para a gente? Queria trazer um pensamento da Maria Tereza Andrueto, que está num livrinho que se chama A Leitura, Outra Revolução, um livro da Edições Sesc, um livrinho de 2017, em que a Maria Tereza, ela
fala um pouco atravessada pelo pensamento do Antônio Cândido, que é o nosso grande pensador aí da área de linguagem da USP, que já nos deixou há algum tempo, e ela traz algo bem interessante sobre a leitura, que é uma provocação para a gente ir construindo um pouco do pensamento sobre a leitura. Podemos, Lu? Pode passar. Nós estamos com um atraso em relação à projeção. Então, lembra que nós falamos, né, lá no início de sermos empáticos? A gente está com um pequeno atraso, então vocês têm um pouquinho de paciência em relação a esse atraso, um probleminha técnico, mas a gente vai continuar aqui a nossa formação, desfrutando desse tempo aqui de reflexão com vocês, tá bom? Então, vocês estão dizendo aí, olha, que a escola tem tratado, né, ao longo das décadas de forma mecânica, como decoração, memorização, algumas pessoas dizendo que a escola evoluiu muito. Hoje o nosso objetivo é propiciar aos alunos a construção de um leitor autônomo. Sim, como mecânica e decorativa, antigamente como decodificação de palavras, atualmente com maior interação do aluno, muito bom, como leitura mecânica. Nós estamos ajustando aqui, pessoal, o PPT de novo, vocês aguardem que já vai voltar, tá? Como que a escola via, tradicionalmente, a leitura ou a linguagem escrita? Mero exercício mecânico, a Patrícia está dizendo para a gente aqui, como mero exercício mecânico, uma escrita sem reflexão, sem entendimento, perfeito. Antes, a Sandra está dizendo como memorização, hoje participativa, como decodificação e memorização, como uma leitura mecânica. A Elizabeth está dizendo lidou de forma restritiva. A Olivia dizendo que isso evolui de acordo com a metodologia usada pelo professor e como ele vê isso, muito bem. Como a leitura mecânica, como um sistema de código que traduz a fala, como havia de forma mecânica. Muitos de vocês trazendo aí essa ideia da memorização, da decodificação, desse mecanicismo na didática da leitura. Olha só, está voltando o nosso PPT aí. Lu, é a frase da Maria Tereza. Como memorização, como punitiva. Olha, o que o Luciano falou é super interessante. A linguagem escrita como punitiva, sem autonomia, a Ivanilde desconectada da realidade, muito bem. Então, vamos ver aí, olha só, a Maria Tereza, ela diz o seguinte para a gente pensar um pouquinho nessa discussão que a gente está fazendo, tá? Então, vamos lá, ó. A Maria Tereza diz o seguinte: a organização da sociedade pode restringir ou ampliar a fruição deste bem humanizador. Ela faz um empréstimo aí da fala do Antônio Cândido, porque ele diz isso, né, que a leitura e a literatura é um bem da humanidade. Só numa sociedade igualitária, os produtos culturais poderão circular sem barreiras. E a escola, muitas vezes, reforça esse isolamento ao restringir o contato com a literatura de qualidade desde cedo, ao confinar a leitura à decifração com poucas experiências de leitura junto às práticas que lhe dão sentido. Olha que incrível esse pensamento da Maria Tereza, né? Então, ela diz aí que a escola, muitas vezes, ela reforça esse isolamento quando ela confina a leitura à ideia de decifração ou de decodificação, em que, nesse espaço, existe poucas experiências de leitura. E aí, como a Silvia diz, né, queria que vocês colocassem aí luzes de neon, né,
parafraseando aqui a Silvia, luzes de neon sobre esse pensamento, poucas experiências de leitura junto às práticas que lhe dão sentido. Então, olha só. Desci aqui um pouquinho. Então, olha o que a Maria Tereza está dizendo para a gente. Para a gente pensar um pouco se o que forma leitores é a quantidade de livros, né, que esses leitores leem, seja essa leitura feita pelo professor ou leitura autônoma, ou se o que forma o leitor são experiências de leitura, né, experiências de leitura. Então, poucas experiências de leitura, seja em relação à língua, aos textos, à leitura, eles, muitas vezes, dentro do espaço escolar, eles são ensinados, mas eles não são vivenciados. Então, a gente ensina a língua, a gente ensina os textos, a gente ensina a leitura, mas a gente não abre um espaço para experimentação, para vivência. E quando isso acontece, a leitura ela passa a ser um ato realizado por um não sujeito, ou seja, por alguém que não consegue ver na leitura um valor existencial. E aí a leitura, nesse caso, como muitos de vocês disseram aí, se torna meramente um exercício escolar. Né? Então, tem que ler o texto para encontrar tais informações, para preencher tal exercício. Né? Então, vamos adiante. Coloquei algumas tirinhas para a gente pensar um pouquinho nisso, tá? Coloquei uma tirinha aí, as meninas vão colocar pra gente. Então, a primeira tirinha que a gente tem aí, quem conhece essa personagem? É super conhecida da gente, aparece nas nossas avaliações, a gente usa aí naquilo que a gente propõe para as crianças. Então, a gente tem aí a Mafalda, né? A Mafalda. E a tirinha diz assim, tem a professora, no primeiro quadrinho, a professora está ali, a lousa. Isso, a Mafalda. Muito bem. Está ali a lousa, e aí a professora escreve na lousa, minha mãe me mima, minha mãe me ama, e ela lê com os alunos, minha mãe me mima, minha mãe me ama. E aí a Mafalda responde para ela, parabéns, professora, pelo visto, sua mãe é ótima. Então, a Mafalda volta, vai sentar no seu lugar e responde no último quadrinho. Agora, por favor, ensine para a gente coisas realmente importantes. Então, a gente vê aí que a escola, em muitos contextos, ainda, né, a gente percebe aí nesse quadrinho, ainda ensina a ler e escrever de forma descontextualizada, né? Cadê o contexto dentro do que a professora está colocando aí para a sala da Mafalda, né? Então, a gente percebe que a preocupação da professora está ali, em mostrar palavras com uma semelhança sonora para as crianças, né? Então, lembrando que a Mafalda está lá nos anos iniciais, né? E ela, só que ela faz isso, não que a gente não tenha que pensar na consciência fonológica, não é nada disso, mas ela faz isso de uma forma muito artificial e totalmente descolada da realidade. Né? Então, no último quadrinho, a Mafalda expressa para a gente o sentimento que muitos dos nossos alunos têm, né? Quando ela diz para a professora, ensine para a gente coisas realmente importantes, coisas que tenham sentido, né, que tenham sentido com a leitura e com a escrita que acontecem lá no mundo, né, que se dão lá no mundo, textos de verdade, né? Então, a gente vê que em muitos lugares, em muitos espaços de ensinar e de aprender, essa ainda é uma realidade. Vamos para a próxima tirinha? A gente tem uma outra tirinha aí. Minha mamãe amassa. Amassa sozinha? Sim, amassa sozinha. E salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é sã. Sim, essa massa é sã.
O bom de ir à escola é que se pode conversar no nível literário. Então, é outra provocação da Mafalda aí, né? Vocês vejam que ela está na escola e ela conversa aí com a Suzanita, né? Então, a Suzanita e a Mafalda conversam sobre o que elas aprenderam na escola aquele dia. E, aliás, é uma conversa totalmente sem sentido, né? A gente vê que tem uma ênfase aí na aliteração, mas na conversa a gente percebe que não tem ali uma função comunicativa da língua, que, aliás, é fundamental e que essa função comunicativa ela é totalmente descartada naquilo que elas aprenderam esse dia na escola, né? Então, é uma outra provocação da Mafalda para a gente pensar um pouco. Pode passar para a próxima tirinha, Lu. Nessa próxima tirinha, esse já está aparecendo para vocês, a Mafalda diz o seguinte: não adianta, ainda não sei ler o jornal. A única coisa que me ensinaram na escola até agora é que a mamãe mima o fulano e a fulana arranja o laço. Eu quero saber o que acontece com o Johnson e o Fidel Castro. E aí ela continua tentando ler o jornal. Mas parece que nem o Johnson é mimado pela mãe e nem o Fidel Castro arranja o laço. Olha que interessante, né? Quando ela cita aí o Lyndon Johnson, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos na década de 60, e ao Fidel Castro, ela está falando aí desse contexto social histórico, e ela está tentando, com aquilo que ela aprendeu na escola, tentar entender essas informações que circulam ali no jornal. Então, mais uma vez, a Mafalda nos provoca ao afirmar que aquilo que ela tem aprendido na escola não constrói nem habilidades e nem competências para ela ler o mundo, né? Então, a queixa que ela traz aí para a gente nessa tirinha é de que alguém que lê na escola não é necessariamente alguém que consegue ler no mundo, né? Então, são pensamentos para a gente reforçar aquilo que vocês falaram, né, sobre a leitura como prática social, né, que alguns de vocês já disseram aí, e a importância de se trabalhar a função comunicativa da linguagem dentro da nossa sala de aula. Próximo, Lu. Próximo e última tirinha. Então, vamos ver a próxima. Estamos aguardando aí chegar. O Marco está dizendo que o Alberto Mangel teve prazer na leitura e escolheu a leitura que o agradava, contextualizou-se. Muito bom, Marco, verdade. Então, a última tirinha para a nossa reflexão hoje, mais uma vez a Mafalda. Na primeira tirinha, a gente tem ela e o pai dela aí, ela vai observando o pai dela aí até a estante, ele toma um dicionário, passa algum tempo ali observando o dicionário, e na última tirinha, no último quadrinho da tirinha, ela diz: desse jeito, você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Então, a gente percebe aí por essa tirinha que, mesmo a Mafalda frequentando a escola, ela ainda não conseguiu, pelo menos, entender para que serve o dicionário, né? Então, talvez ela tenha tido acesso, mas ela não conseguiu entender a função do dicionário. Então, são reflexões bastante significativas para a gente finalmente chegar em qual é a concepção de leitura e de leitor no material do Ler e Escrever e no material do Currículo Paulista. E aí a gente coloquei dois excertos lá do nosso material do Ler e Escrever, um da página 8 e outro da página 9, que eles contam para a gente qual que é a concepção de leitura e de leitor que a gente tem aí no nosso material do Ler, que ela não se aproxima, não se assemelha dessas tirinhas que nós lemos agora, pelo contrário. Então, vamos ver os dois excertos que a gente tem aí. Eu destaquei algumas palavras que são interessantes para a gente pensar. Gente, é importante que a gente estude o nosso material, que a gente leia aquilo que está lá, que a gente grife, que a gente faça anotações. Eu uso essas estratégias, né, como leitora, para destacar aquilo que é importante no texto. Então, vamos lá, ó.
Hoje, isso é na página 8 do Guia de Orientações Didáticas do Ler e Escrever. Ele diz lá, ele conta para a gente qual é a concepção de leitura e de leitor que tem lá. Hoje sabemos que não basta ler um texto em voz alta para compreender seu conteúdo, e a decifração é apenas uma das muitas competências envolvidas na leitura. Então, a decodificação é importante, super importante, porque o leitor que não consegue decodificar o código, ele não vai conseguir se apropriar daquele texto. É importante, mas ela é apenas uma das muitas competências envolvidas na leitura. Ler é, acima de tudo, atribuir significado. E aí, para atribuir significado, a gente precisa, sim, do contexto, a gente precisa, sim, entender quais são as outras informações que fazem parte desse texto. E aí, na página 9, 8 e 9, ele diz assim, lá ainda do nosso guia, hein? Estamos falando lá do nosso guia. Queremos formar leitores plenos. Então, vamos ver se as hipóteses que vocês levantaram se confirmam aí no nosso EC, tá? Queremos formar leitores plenos, usuários competentes da leitura e da escrita em diferentes esferas e participantes da cultura escrita. Trata-se de incorporar na rotina a leitura feita com diferentes propósitos e a escrita produzida com distintos fins comunicativos. Lembra que a gente falou ainda agora da função comunicativa da linguagem para leitores reais, coisa que não estava acontecendo lá com a Mafaldinha. Enfim, de propor que a versão de leitura e de escrita presente na escola se aproxime ao máximo, seja colada ali na versão social, para que os nossos alunos se tornem verdadeiros leitores e escritores. Magnífico. Então, o que a gente apreende desse excerto aí, gente? O que é ler lá no nosso material? Ler significa, a leitura, ela é prática social, ela tem uma função social. E esse leitor, lá no nosso material do Ler e Escrever, ele assume uma interação ativa com os textos que circulam, sejam textos orais, sejam textos escritos, né? Então, isso responde por que o nosso material, ele trabalha, por exemplo, com os gêneros textuais ou gêneros discursivos, porque a gente interage em sociedade por meio dos diversos gêneros textuais ou discursivos. Então, lá no nosso material do Ler e do Escrever, há uma afirmação de que não basta ler em voz alta, né? Que isso não é suficiente para compreender o conteúdo, que isso não garante a leitura proficiente. Então, isso nos estimula a resgatar, lá no nosso trabalho de leitura inicial, que a gente faz, né, na nossa sala de aula, e agora mesmo no distanciamento, que a leitura inicial ela não pode ser um ato solitário do professor, ela tem que ser encarada como uma prática social, em que alguém lê para alguém com a finalidade de comunicar algo. Isso deve permear a nossa leitura inicial. E aí, nesse momento, é importante que, enquanto o professor faz a leitura inicial, ele oferte espaço para a criança se manifestar em relação ao conteúdo da história, em relação àquilo que ela sentiu, a dar espaço para ela comparar os processos, os personagens que circulam dentro daquela leitura inicial. É isso que faz da leitura uma prática social e que faz desse leitor um leitor que interage ativamente no processo de leitura. Tá certo? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tranquilo? Conseguimos compreender, então, o que nós temos lá no nosso Ler e Escrever? A concepção que existe ali de leitura é uma concepção de leitura como prática social. E o leitor como um leitor que age intencionalmente em relação aos diversos textos orais e escritos que circulam em sociedade. Tranquilinho, pessoal? Tá dando para entender? Estamos trocando aqui muito, não estou conseguindo acompanhar vocês no chat, tem muitas interações riquíssimas, mas infelizmente a gente não consegue acompanhar tudo, mas está muito boa a interação de vocês.
Excelente, maravilha, pessoal. Então, nós fechamos aí a nossa terceira atividade, que era revisitar a concepção de leitura e de leitor que nós temos lá no nosso material do Ler e Escrever. E aí, com essa oportunidade de revisitar, a gente consegue compreender como as diversas atividades elas aparecem ali no nosso material e de que forma a gente precisa trabalhar com os nossos alunos. Tá bom? Maravilha! Muito bem. Então, acho que a gente pode ir para a nossa quarta atividade, né? Podemos ir para a nossa quarta? A nossa quarta atividade, as meninas vão colocar aí para a gente. A gente, então, vai rever, esperando estar com um delayzinho, vamos esperar aparecer a quarta atividade. Muito bem, então a gente já falou de alguns objetivos lá da nossa pauta, certo? Então, na nossa quarta atividade, nós vamos rever os conceitos de práticas de linguagem, campos de atuação e objetos de conhecimento presentes no currículo paulista. Então, quem já teve a oportunidade de ler o currículo, pode dar coloco um eu aí no chat, ou ler a base, né, a BNCC, vai trazer agora à memória o mesmo nosso material, porque nosso material, ele também traz, né, essas informações, esses conceitos para nós. Então, vai lembrar aí o que são as práticas de linguagem, o que são os campos de atuação e o que são os objetos de conhecimento. Eu trouxe para a gente uma atividade lá da 26ª P. A ideia não é a gente olhar para essa atividade, não, tá? Não é a gente olhar para a questão e ver o que está certo e o que está errado, não é isso, não. Pessoal que veio para a TPC, vocês, eu sei que o horário de vocês já deu, né? Mas vocês são super, mega bem-vindos se quiserem continuar aí na formação, tá bom? Não tem problema algum. Eu sei que já deu 50 minutos da TPC de vocês. Se vocês quiserem continuar, podem continuar. Lembrando que os professores do 5º ano precisam ficar com a gente, né, os que, evidentemente, não tiverem acúmulo, todas essas questões legais que vocês já sabem, mas os professores do 5º ano, a nossa conversa agora muito direcionada a vocês, mas serve para todos os anos, do 1º ao 5º, tá? Porque são conceitos que aparecem desde o 1º, na verdade, até o ensino médio, tá bom? Esses conceitos de prática de linguagem, campo de atuação, tá? Quem quiser ficar, é super bem-vindo, fica muito à vontade, a casa é nossa, tá bom? Tranquilinho? Então, podemos? Então, a gente vai dar uma olhada num texto lá da 26ª P. As meninas vão colocar aí pra gente, tá? O título do texto, vamos aguardar, projetar aí no YouTube para vocês, e aí a gente lê junto, tá bom? Isso, Lohane, eu sei que tem as questões de acúmulo, fica tranquila, tá? O pessoal que tem acúmulo, fica tranquilo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Raposa, família Canidae. Raposas são animais pertencentes à família Canidae, assim como os cães, lobos, chacais, coiotes e mabecos. Todos esses animais, geralmente de médio porte, podem viver tanto solitários quanto em grupos, sendo este geralmente um hábito daqueles de tamanho maior. As raposas, consideradas as mais antigas carnívoras do planeta, possuem cauda comprida, garras não retráteis, pernas longas e audição e olfato bem apurados, o que auxilia na caça. No entanto, em casos de escassez, são capazes de se alimentar de vegetais. Vou guardar e passar para o próximo. Guardar a entrada da próxima lâmina. Quanto ao ambiente em que são encontradas, é bastante variável, desde regiões muito frias, como é o caso da raposa do Ártico, Alopex lagopus, a desertos. Existem 23 espécies de raposas no mundo, distribuídas nos gêneros Alopex, Cedocion,
Dulcicion, Otocion, Pseudalopex, Urocion e Vulpes. Quanto nome difícil! Destas, somente 3 são encontradas no Brasil. Pseudocion tous, popularmente conhecida como graxaim do mato, Pseudalopex gymnocercus, popularmente conhecida como graxaim do campo, Pseudalopex vetellus, popularmente conhecida como raposa do campo. Então, vamos lá. E aí, existiam 3 questões relacionadas a esse texto. Eu escolhi apenas uma para a gente pensar, tá? Que é a questão 2. A questão 2 dizia assim, vamos prestar bastante atenção na questão, gente. Primeiro vamos pensar no texto. Olhando lá para aquele texto, qual é o gênero textual daquele texto que nós acabamos de ler? Lu, desculpa, você pode voltar só um pouquinho no texto, só para eles darem uma olhadinha no texto, para eles me dizerem qual que é o gênero textual? Que gênero textual é esse? Digam aí para mim. Qual é o gênero? Lembra que a gente trabalha com gêneros porque nós pensamos nas práticas sociais da leitura. Informativo, alguém está dizendo? Informativo, texto informativo. E científico. Informativo. Isso. É um texto expositivo de divulgação científica. Isso, perfeito. Então, todo mundo se situou, né? Só para a gente entender do que a gente está falando. Muito bom. Então, texto expositivo de divulgação científica. E aí, a questão 2, Lu, agora sim, acho que você pode colocar a questão 2 para a gente. Na questão 2, obrigada, Lu. Dizia assim, a expressão, vocês viram que lá no texto estava grifado, né? A expressão todos esses animais, que está em destaque no texto, refere-se a lobos, chacais ou coiotes, cães, lobos, chacais ou coiotes, lobos, chacais, coiotes e mabecos, raposas, cães, lobos, chacais, coiotes e mabecos. Eu já coloquei aí a resposta para vocês, porque a ideia não é a gente pensar, analisar qual que está certa, qual que está errada. A ideia é a gente pensar aqui, primeiro, olhando para esse texto, olhando para essa questão proposta, qual é a prática ou quais são as práticas de linguagem presentes aqui nessa questão que foi solicitada para as crianças lá nessa AP. Então, a gente tem lá um texto expositivo de divulgação científica, a gente tem uma questão em que se destaca todos esses animais, e aí pede para o aluno encontrar aí a substituição, né, dos animais que aparecem, e aí, quais são as práticas de linguagem envolvidas aí nessa questão. Então, a questão pede para que o aluno encontre aí qual é a alternativa que substitui a expressão todos esses animais. Digam aí para mim, qual é a prática de linguagem? A Sueli disse leitura autônoma. Muito bem, Sueli. Mais alguém? Mais alguém? Quem dá mais? Leitura autônoma, que mais? Só temos essa prática de linguagem aí, não existe outra? Vamos lá. Mais alguém quer arriscar aí dizer qual a prática de linguagem, qual é a outra prática de linguagem que aparece aí? Certo. Alguém está dizendo informação, socializar, compreensão. Muito bem.
crítica, localizar informação. Aí a gente está falando das habilidades, né? Quando a gente está falando de localizar informação, a gente está falando de habilidade, não necessariamente da prática da leitura, não que a habilidade não encontre diálogo com as práticas de linguagem, mas aí é habilidade específica, né? Localizar informação também é habilidade, localizar habilidade. Tá, então vamos aqui. Quais são as práticas de linguagem que aparecem lá no nosso material e aparecem no currículo também e certamente aparece na BNCC? A gente tem a leitura ou a escuta, e essa leitura tanto pode ser autônoma como compartilhada. A Sueli tinha dito para a gente que aqui é autônoma. Por que autônoma? Porque o aluno não está na sala de aula, ele está na sala de aula, não está no momento de aula ali com o professor, é um momento de aferição do conhecimento do aluno. Então, nesse momento da prova, veja que é a mesma prática de linguagem, gente, só que a situação de uso exige do aluno lançar mão de um outro recurso, que é a leitura autônoma, certo? Além da leitura autônoma e compartilhada, a gente tem também a escrita, a oralidade e a análise linguística ou semiótica. Nessa questão específica, o aluno precisava lançar mão da prática de linguagem da leitura autônoma e também da análise linguística. O que quer dizer isso, Edília? Porque lá na análise linguística, o que vai acontecer? Esse aluno, ele vai, começando lá da alfabetização, né, que há uma sistematização ali nos primeiros anos, e essa sistematização em relação à análise da língua e a apropriação da língua, ela vai sendo desenvolvida, começando com a observação ali do próprio código, e mais adiante, a observação das regularidades e a própria análise de como funciona essa língua e as outras linguagens que compõem o efeito de sentido dos discursos que circulam em sociedade. Então, lá na análise linguística, esse aluno vai precisar, então, resgatar o seu conhecimento linguístico para ele fazer a substituição, tá certo? Então, além da leitura autônoma, a gente tem a própria análise linguística, de analisar a palavra, o léxico ali, para conseguir fazer essa substituição. Prosseguindo, a gente tem os campos de atuação. Ficou claro? Aí, aqui a gente ainda não está trabalhando as habilidades no sentido de pensar nas habilidades como inferência, localização, a gente está pensando mais na prática da linguagem em si, tá bom? E os campos de atuação que a gente tem nos anos iniciais? A gente tem 4 campos de atuação nos anos iniciais, que, na verdade, é uma novidade que a base traz, né? Esses campos de atuação, eles representam eixos estruturantes em que essas práticas de linguagem, elas acontecem, e a ideia, então, é pensar nas práticas de linguagem que estão na vida social e que devem ser levadas para a escola em situações reais. E aí, quando a gente fala de situações reais, a gente está falando, então, desses campos de atuação, que antes, lá no PCN, os campos eram chamados de esferas de atuação humana, e aqui, na base, eles são chamados de campos de atuação. Então, pensando lá no gênero textual, texto expositivo de divulgação científica, qual seria o campo de atuação que aparece aí nesse texto que nós lemos? Então, a gente tem 4 campos de atuação. A gente tem o campo da vida cotidiana, a gente tem o campo artístico literário, a gente tem o campo das práticas de estudo e pesquisa, e a gente tem o campo da vida pública. Olha que a gente não está falando agora do gênero, tá? A gente está falando do campo em que aparece esse gênero, olha só. Né? Então, a gente sabe que
a nossa vida, né, pensando aí nos diversos lugares que a gente circula, cada um dos lugares que nós circulamos, circulam também determinado tipo de gênero. Então, a gente já identificou que esse gênero aqui é o texto expositivo de divulgação científica. Agora, onde, né, que nós encontramos esse gênero? Ah, começou a aparecer aqui. Práticas de estudo e pesquisa. Então, a gente tem aí, para esse gênero, a gente encontra, então, o campo de práticas e pesquisa, de estudo e pesquisa. Lá na vida cotidiana vão aparecer o quê? Listas de chamadas, listas de ingredientes, listas de compra. No campo artístico literário vão aparecer os textos ficcionais, os contos, as fábulas, os poemas, certo? Na vida pública, a gente vai ter os textos da esfera jornalística, né? As notícias, as propagandas, e aqui, no campo das práticas de estudo e pesquisa, vão aparecer as fichas técnicas, os infográficos, os verbetes, os textos de divulgação científica. Tudo bem? Se encontraram aí em relação ao campo de atuação? Certo? Então, dentro da prática de estudo e pesquisa, dentro desse campo, aparecem aí os infográficos, verbetes, inclusive o texto de expositivo de divulgação científica que nós olhamos lá agora na 26ª P. Então, olha só, a gente já viu a prática de linguagem, a gente já viu o campo de atuação. Tranquilo? Estão conseguindo me acompanhar? E agora a gente vai ver o objeto de conhecimento. Estão conseguindo me acompanhar? Está indo muito rápido? Certo. Então, a gente falou, então, só retomando, nós lemos lá o texto da 26ª P, nós já reconhecemos que ele é do gênero expositivo de divulgação científica, nós já reconhecemos que para responder aquela questão, o aluno precisava lançar mão da prática de linguagem, leitura autônoma e análise linguística, né, para reconhecer que aqueles substantivos que apareciam ali, eles retomavam a expressão todos os animais, certinho? Acompanhando até aí? Agora, a gente viu que o texto de expositivo de divulgação científica faz parte do campo de atuação práticas de estudo e pesquisa. Fechou até aí? Agora a gente vai para um outro conceito, que são os objetos de conhecimento, certo? É importante a gente pensar aqui que, antes da gente falar dos objetos de conhecimento, que as habilidades, elas ganham um espaço, uma força muito grande com a implementação da base. Então, lá, quando a gente olhava lá atrás para o PCN, ou mesmo para a nossa matriz curricular, era muito tranquilo para a gente identificar qual que era o objeto de conhecimento daquela unidade ali temática, né, que a gente estava trabalhando com os nossos alunos. Agora, isso requer da gente um pouquinho mais de atenção até que a gente possa compreender, internalizar essas mudanças que principalmente a língua portuguesa sofreu com a implementação da base, tá bom? Então, vamos um pouquinho para objetos de conhecimento. Olhando lá para aquela questão 2, em que se pede para que os alunos localizem ali quais substantivos daqueles elencados nas 4 opções substituíam a expressão todos esses animais, vocês conseguem identificar para mim qual é o objeto de conhecimento que tem ali naquela questão? Digam aí para mim, qual que seria o objeto de conhecimento lá naquela questão? Guardando vocês responderem. A Lu já colocou aí na tela uma cola, né? Que é uma cola.
Vocês querem que coloque a telinha de novo da questão, é isso? Olha só. Então, a gente tem aí os objetos de conhecimento. Vocês conseguem identificar qual que é o objeto de conhecimento? Alguém disse compreensão da leitura, certo? Mais alguém? É um dos objetos, Raquel. Muito bem. Quais conceitos são esses, Leonor? Você consegue dizer para a gente? Então, compreensão e leitura, ele é um dos objetos de conhecimento, um dos. Mas só tem esse objeto de conhecimento? Não tem mais nenhum? Vamos pensar um pouquinho. Lembra que a questão pedia para que o aluno encontrasse a expressão todos esses animais, encontrassem nas opções lá quais daquelas opções em que tinha o nome de todos os animais se encaixava. Conceitos. Mas o que será que é conceito aí? Aspectos gramaticais, alguém está dizendo. Sentido das palavras, reflexão e análise. Muito bem. Então, olha só. Para a gente construir aqui esse percurso e entender o que a base fez em relação aos objetos de conhecimento. Vocês vão perceber que a base, ela vai dar mais ênfase, e isso vai aparecer nos nossos materiais também, mais ênfase para as habilidades, né? Para as habilidades. Essas habilidades, elas expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas para os alunos dos diversos contextos escolares. Prestem atenção, gente, nós não estamos falando de habilidades mínimas, nós estamos falando de habilidades essenciais, certo? Essenciais. Então, aquilo que nós precisamos garantir que o aluno aprenda, certo? As habilidades, elas são apresentadas seguindo uma continuidade de aprendizagem ao longo dos anos, e elas vão crescendo progressivamente em complexibilidade, ou seja, elas se tornam mais complexas ou menos complexas, mais refinadas ou menos refinadas. Então, elas vão seguindo essa progressão de complexidade, de sofisticação, tanto em direção a evolução dos segmentos, então, desde a educação infantil até o ensino médio, tanto em relação ao próprio ano sério que o aluno cursa. E aí, pensando nessas habilidades, por que a gente está falando em habilidade ao falar de objetos de conhecimento? Porque os objetos de conhecimento, eles são conteúdos, conceitos e processos que vão ser abordados nas habilidades. É por isso que vocês ouvem muito a gente falar, temos que trabalhar as habilidades, temos que trabalhar as habilidades, as habilidades, as habilidades. E aí a gente vai entendendo por que a gente precisa trabalhar as habilidades. Antes, lá no PCN, ou lá na matriz antiga, a gente pensava muito no objeto de conhecimento como conteúdo. E eu já ouvi até algumas pessoas dizendo, é fácil, é só transpor, olha, o que era conteúdo que aparecia lá no PCN, é só transpor agora para objeto do conhecimento, está tudo certo. Mas não. Agora, quando a gente olha lá para o nosso material, está escrito objetos de conhecimento, a gente tem que pensar mais amplo. Tem conteúdo? Tem, mas tem conceito e tem processo também. Então, nessa atividade que nós trabalhamos aí da AP, a gente tem conteúdos e conceitos, que são os pronomes e os substantivos. Alguém disse aí, eu perdi agora, tá? Para essa questão específica, porque se a gente fosse passar para as outras, seriam outros conteúdos e outros conceitos. Então, a gente tem pronomes e substantivos como conteúdo, e a gente tem o conceito ali de coesão textual, que não dá para a gente falar agora sobre isso, a gente pode marcar uma próxima conversa. E dentro de processo, Edília, e processo? Processo fala da cognição do nosso aluno, dos processos cognitivos. Então, alguém falou aí de compreensão textual. Exatamente. De compreender, e não somente isso, também de identificar, né? Então, dentro daquela questão 2 lá da P, olha quanta coisa tem só naquela questão. É por isso que, às vezes, a mesma habilidade
Tá? O mesmo nominho da habilidade aparece numa outra questão, o aluno acerta um e erra a outra. Por quê? Porque os conteúdos e os conceitos podem ser diferentes, ainda que nós estejamos falando da mesma habilidade. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Aí eu coloquei para vocês a habilidade que se pede aí nessa questão. Lá na AP, ela está aparecendo resumida. Eu trouxe ela do jeitinho que aparece no nosso material, para a gente entender um pouquinho melhor o que a gente está falando aqui, tá bom? Lu, você pode colocar para a gente? Tranquilinho, gente, até aí? Sei que é muita informação, mas depois a gente vai ruminando isso, né? Vai colocando para dentro de forma mais gradual, tá bom? Então, olha só, eu marquei aí com várias cores para a gente pensar um pouquinho melhor sobre essas cores, tá? A habilidade que pede lá na questão é a seguinte. Lá na AP vocês vão ver que ela está resumida, tá? Depois vocês vão dizer, ai, Edília, mas você colocou outra habilidade, na AP era outra. Não, é a mesma, só que lá ela está resumidinha e aqui eu peguei lá do nosso material, ela está mais ampla e melhor da gente assimilar, tá bom? Então, diz assim, olha, tem aí EF35LP06. 35 por quê? Porque é uma habilidade que pode aparecer tanto no terceiro, como no quarto, como no quinto ano. Tranquilinho? Beleza? O que diz a habilidade? Compreender as relações coesivas estabelecidas entre as partes de um texto, identificando substituições lexicais de substantivo por sinônimos ou pronominais, uso de pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, etc., que contribuem para a continuidade do texto. Então, vamos ver o que esse negócio está dizendo, Edília? O que tem isso a ver lá com os objetos de conhecimento? Olha só, lembra que a gente falou que os objetos de conhecimento, eles revelam aquilo que a habilidade pede. E o que a habilidade revela? Aquilo que nós devemos garantir como aprendizagem do aluno. Pode voltar, Lu? Deixa lá na tela anterior mesmo, só para explicar para eles o que cada corzinha significa, tá bom? Olha só. Então, a gente está vendo lá. Só voltar a telinha para vocês e eu retomo, tá? Isso, obrigada. Então, olha só, compreender é um verbo, certinho? Compreender é um verbo. Identificando também é um verbo. A diferença é que compreender está no infinitivo e identificando está no gerúndio, mas os dois são verbos. Por isso que eu pintei os dois aí da cor amarela para a gente identificar. O que significa? Que esses dois verbos, eles explicitam os processos cognitivos. Lembra que nós falamos lá que os objetos, dentro dos objetos de conhecimento, está conteúdo, né? Está conceito e está processo. Então, esses dois verbos, eles expressam os processos cognitivos envolvidos na construção e no desenvolvimento dessa habilidade. Aí eu pintei de outra cor, de verde, relações coesivas, substituições lexicais e pronominais. O que significa isso? Que as relações coesivas, as substituições lexicais e pronominais, elas completam os verbos e elas indicam qual é o conteúdo que vai ser trabalhado para eu desenvolver a habilidade. Olha só, lá atrás, em termos de compreensão, que alguém falou aí, né, a gente tem a construção e desenvolvimento da habilidade. Quando a gente fala de relações coesivas, das substituições lexicais e pronominais, nós estamos falando do conteúdo. E aí, de azul, eu pintei para vocês que contribuem para a continuidade do texto. O que significa isso? Essa partezinha azul, ela deixa claro que existe um contexto ou uma especificidade maior em relação àquela aprendizagem esperada. Então, quando a gente está falando lá de objetos de conhecimento, a gente está trazendo todos esses conceitos que estão
mais explicados dentro da habilidade. Então, a habilidade abarca todos eles. E quando a gente está trabalhando com determinada situação, a gente tem que pensar em cada um deles. Tudo bem até aqui? Tranquilinho? Certo? Agora, vamos ver como que aparece lá no nosso material. Agora sim, Lu, você pode colocar para a gente. Ó, vamos esperar aparecer. Lá no nosso material, se vocês abrirem, vocês vão ver lá uma tabela como essa, em que está escrito habilidades específicas do quinto ano, mas vai ter de todos os anos, tá bom? Nesse caso, está aparecendo aí todos os campos de atuação. Quando aparece todos os campos de atuação, nós estamos falando de quais campos de atuação, Edília? Dos 4 campos de atuação que competem aos anos iniciais, certo? Que nós falamos lá atrás. Campos da vida cotidiana, artístico-literário, práticas de estudo e pesquisa e vida pública. É isso que está aparecendo lá, tá? Quando tem todos os campos. Em alguns momentos da tabela, vocês vão ver que aparece apenas um dos campos. Nesse caso específico, significa que essa habilidade pode aparecer em todos os campos de atuação. Tá certo? Tudo bem até aí? E aí a gente tem, então, nesse caso, objetos de conhecimento, né? Compreensão e leitura e polissemia. Então, a gente está falando aí de polissemia como conteúdo. Conceitos, processos cognitivos, a gente tem a compreensão da leitura e a gente tem aí também outra coluninha da prática de linguagem, que a gente tem aí que essa leitura, ela, nesse caso específico, a prática de linguagem é uma leitura autônoma. E aí a gente tem, então, que trabalhando a prática de linguagem, objeto do conhecimento, a gente garante o desenvolvimento dessa habilidade específica que tem aí, que é a EF 05LP02, que é uma habilidade do quinto ano, porque a gente não tem lá 1, 5, 2, 5 ou 3, 5, tá certo? Então, essas práticas de linguagem, elas estão ali para garantir o desenvolvimento de determinadas competências, em que existe um conjunto de habilidades e que essas habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento que são compreendidos, né, já falamos, como conteúdos, como conceitos e como processos, certo? Então, quando vocês pegarem novamente o material de vocês, hoje ou amanhã, procurem olhar com um pouquinho mais de carinho para essa tabela que tem lá, porque vocês vão ver que todas as atividades, elas começam com a habilidade. Então, a gente não passa por cima da habilidade, porque a habilidade é que vai dizer para a gente qual é o objeto de conhecimento, qual é a prática de linguagem, qual é o campo de atuação e como que o professor deve colocar mais ênfase em uma situação ou em outra. Então, é super importante que a gente olhe para o material e olhe para essas habilidades que estão sendo pedidas lá. Tranquilo? Acredito que nós temos fechado a 4ª atividade. Fechamos? Então, lembrando que a 4ª atividade era a gente revisitar as concepções, né, de objetos de conhecimento, de práticas de linguagem, de campos de atuação e como que a gente encontra isso dentro do nosso material. Ficou claro? Tudo bem? Tranquilinho até aí, gente? Estão me acompanhando? Estão comigo? Digam que vocês estão comigo. Aí, muito bem. Obrigada pelo retorno. Podemos seguir, então, para a nossa 5ª e última atividade? Eu sei que o estômago de vocês já está roncando. Por isso que não estão respondendo? Estão com fome? Estão famintos? Então, vamos lá. Para a 5ª e última, tá? Para a gente retomar um pouco de... Eu já disse isso na formação do 4º ano, então a gente não vai se aprofundar, tá bom? O pessoal falando do aprender sempre. O aprender sempre, gente, está cheio de textos expositivos de divulgação científica. Depois, lá no final, vou dar umas dicas para vocês em relação a como trabalhar com esse texto, tá bom? Aí, muito bem, tá claro, tá perfeito. Vamos embora, então. Vamos para a 5ª. Retomar os conceitos.
o que a gente tem? Pode passar para a próxima, Lu? Eu não vou aprofundar, porque nós não temos esse propósito aqui hoje, tá? Então, só vou retomar de maneira superficial, porque isso foi tratado lá no 4º ano e eu sei que circulou aí na escola, tá? Então, o que a gente entende como comportamentos, estratégias e procedimentos? A gente tem que sempre pensar que quando a gente pega comportamento, leitor, procedimento leitor e estratégias leitoras, juntou tudo isso, é igual a competência leitora, tá? Então, se eu consigo trabalhar comportamento, eu ensino para o meu aluno, e eu tinha dito isso lá no 4º ano, que é necessário ensinar comportamentos leitores, é necessário ensinar procedimentos leitores, e é necessário ensinar estratégias leitoras. Quando eu faço tudo isso, meu aluno se torna um leitor competente, proficiente, como vocês disseram lá no início, tá bom? Então, o que a gente tem de comportamentos? São aquelas ações cotidianas envolvidas na leitura. Então, aquilo que eu, como leitor, faço, por exemplo, quando eu leio determinado texto e compartilho com meu colega, e comento com alguém, recomendo para alguém, isso está relacionado aos comportamentos leitores, que são aquelas ações cotidianas, tá? Os procedimentos leitores, eles são sempre relacionados aos objetivos de leitura, né? Então, qual é o meu objetivo ao ler tal texto? Dependendo do meu objetivo, eu vou ter alguns procedimentos leitores nesse texto que não vou ter, por exemplo, o objetivo de ler uma receita, não é o mesmo objetivo de ler a revista, um artigo científico, né? Não é. Então, vai exigir outros procedimentos. As estratégias também são métodos ou processos que os leitores usam para adquirir a informação, para facilitar o processo de compreensão da leitura. Então, quando eu volto lá, quando eu levanto algumas hipóteses, como vocês fizeram, quando eu checo essas hipóteses, confirmando ou descartando, tudo isso é estratégia leitora. Lu, você pode colocar para a gente essa imagem? Então, vamos aí esperar carregar a imagem. Nós temos aí uma imagem. Digam para mim o que vocês apreendem da imagem. Que gênero é esse, gente? Que gênero é esse? A gente tem aí vários nomes, né? Augusto, Paula, Cássia, Antônio, Jonas, Flávio, Carolina. Alguém está dizendo que é um tipo de acróstico. A gente tem um acróstico. Mas qual é o gênero textual ou o gênero discursivo? Olhem com cuidado. Então, acróstico é um poema. Acróstico é o recurso linguístico que foi usado nesse gênero, mas eu quero saber qual é o gênero. Alguém falou que é um texto publicitário. É um texto publicitário, muito bem. É uma propaganda. Não é um poema, é uma propaganda. Certo? É uma propaganda. Qual é a intenção dessa propaganda? Qual que é a intenção dessa propaganda, gente? Diz assim, Augusto, Paulo, Cássio, Antônio, Jonas, Flávio, Carolina. Aí do ladinho do nome do Flávio está escrito alguma coisa. 7 vidas continuam a partir de uma. Qual que será a intenção dessa propaganda? Isso é um texto publicitário, é uma propaganda, muito bem. Qual que é, gente, o gênero? Ou gênero não, qual a intenção desse texto? Conscientização. Juliana, como é que chegou à conclusão de que é doação de órgãos? Você já foi lá para baixo para o texto verbal? Seja um doador de órgãos, avise seus familiares. É isso? Alguém está dizendo doação de sangue? E aí, a doação de órgãos ou doação de sangue? A princípio, parece ser uma doação de sangue, né? Mas para a gente compreender melhor, a gente tem que ler
todo o texto verbal para a gente chegar à conclusão que, na verdade, se refere à doação de órgãos. Então, a compreensão da leitura desse acróstico, como vocês bem colocaram aí, depende da leitura do slogan. Então, o slogan diz lá, 7 vidas continua a partir de uma. Né? Então, a gente tem as 7 pessoas aí, a gente tem o nome do Gustavo, né, lá no acróstico, para entender, né, o que esse texto está trazendo para a gente. Então, para ler, para compreender esse cartaz, é necessário que a gente, então, analise as escolhas da linguagem feita em função da situação comunicativa em que esse texto está inserido, a gente entenda qual que é a intenção, é conscientizar, e qual que é o tema, doação de órgãos. Então, veja que são vários procedimentos que a gente usa, estratégias de leitura e procedimentos que a gente usa para a gente compreender melhor esse texto. Tranquilo em relação a esse texto? O pessoal continua dizendo convencer as pessoas para a importância da doação. Ah, não está dando para visualizar o texto inteiro. Chamar a atenção do leitor. O nome do Gustavo está destacado. Muito bem. Isso, doação. Então, geralmente não, sempre os textos publicitários, eles são textos argumentativos no sentido de convencer esse leitor, né, a ou comprar um produto, no nosso caso aqui a propaganda não é comprar um produto, mas é aderir uma ideia, aderir um conceito, que é o conceito da doação de órgãos. Certo? Isso mesmo, incentivar a doação de órgãos. Muito bem. Então, pensando em procedimentos leitores, eu teria que saber, então, como que eu faria para ler esse texto? Se eu posso ler rapidamente, vocês viram que não daria para ler rapidamente, né? A gente teve que prestar muita atenção nas letras pequenininhas que estão ali para a gente apreender o sentido desse texto. Então, um dos procedimentos leitores para esse texto aí seria ler cuidadosamente para compreender a escolha na linguagem aí que faz parte do sentido que carrega esse texto para a gente. Então, em termos de estratégias leitoras, a gente tem aí... Por que a gente pensa... Por que alguém pensou em doação de sangue? Porque a gente ativou... Estou falando de estratégias leitoras agora, né? A gente ativou um conhecimento prévio que a gente tem de relacionar a cor vermelha, né, ao sangue. Quais estratégias outras nós usamos? Localizar informações. Então, quando a Juliana falou lá, Lidília, isso está relacionado à doação de órgãos. Ela localizou no texto uma informação. Isso é estratégia leitora também. E aí ela foi fazendo, então, relações entre as diversas partes do texto para que ela compreendesse aquilo que o texto traz como proposta, tá bom? Isso são as estratégias leitoras. E, por fim, comportamento leitor, que a gente já disse aqui que pode socializar, por exemplo, a necessidade de doar sangue. Não precisa arrumar, não. A gente pode passar para a próxima tela, tá bom? Pode passar para a próxima tela, por favor. Não precisa arrumar, não. Isso vai para vocês, tá, gente, o material, tá? Fiquem tranquilos. Na última tela, eu só trouxe para chamar a atenção de vocês para uma situação que é muito importante quando a gente pensa na proficiência leitora, tá? Vamos esperar a Lu colocar a próxima. Pode passar, Lu, para a imagem mesmo. Pode passar para a imagem, tá bom? Já falei sobre isso. Pode passar direto para a imagem azulzinha. Isso, que está em a imagem azul, tá? Esse material vai para vocês, fiquem tranquilos, tá bom? Por que eu trouxe essa imagem? Só para a gente pensar em algo muito importante quando a gente está falando de formação de leitor autônomo, que é sempre trazer o contexto de produção e de circulação desse texto. Vocês conseguem ver o que está escrito no texto? O que está escrito no texto?
A gente tem um gênero aí também que é a propaganda, né? O que está escrito nesse texto? Vocês conseguem identificar o que está escrito no texto? O que diz o texto, gente? Distância salva. O que será que quer dizer isso? Distância salva. É propaganda do quê? Propaganda do quê? Digam para mim. Muito bem, distância salva, perfeito. Está falando sobre o quê? Ah, alguém está dizendo que está falando sobre a pandemia. Distanciamento social. Isso, perfeito. Por que vocês logo entenderam isso? Porque vocês são sujeitos históricos que estão vivendo num contexto social e sabem que distância salva porque estão vivenciando isso. Se nós pegarmos essa propaganda daqui a 30 anos e não falarmos do contexto de produção, que é a pandemia e a necessidade de distanciamento social, talvez não faça sentido para o leitor. Então, é sempre importante, quando a gente leve um texto para o nosso aluno, pensando na formação do leitor autônomo, a gente pense no contexto de produção e de circulação, porque eles são essenciais na construção do sentido desse texto. Então, vejam que é um texto simples, mas como vocês estão dentro do contexto de produção e de circulação, vocês logo maparam aí a informação que tem no texto. Então, é sempre importante situar o aluno, né, lá na nossa conversa inicial, quando a gente leva um texto para ele, do contexto de produção e de circulação desse texto, tá bom? Estamos indo para os nossos finalmente, dando dicas para vocês. Na prática, pensem sempre, a dica que eu dei lá para o 4º ano, uma pauta de leitura que inclua o que vocês precisam fazer antes da leitura, durante a leitura e depois da leitura. Então, pensando nas conversas ali, na contextualização, na conversa inicial com os alunos, em selecionar sempre um gênero adequado com o ano-série, em explorar as linguagens verbais e não verbais, pense sempre no contexto de produção. Durante a leitura, sempre façam perguntas, boas perguntas para os alunos para ativar aí a que eles usem as estratégias de leitura e os procedimentos de leitura. E depois da leitura, sempre reservem espaço para ouvir os alunos para ver se confirma ou não aquilo que eles levantaram. Na prática, o que eu já disse para o 4º ano, reforço aqui, precisamos que o professor, nós professores, tenhamos domínio sobre os gêneros que circulam lá no nosso ano-série, que a gente domine os procedimentos e as estratégias de leitura, e que cada um de nós se reconheça como leitor e que seja capaz, né? Capaz vocês já são, mas que sejam ativos no sentido de promoverem uma modelização de leitura junto aos alunos de vocês. E aí, por fim, eu queria deixar para vocês 2 recomendações de leitura, tá? Uma é ensinar a ler, aprender a avaliar. Eu não sei se as meninas podem deixar a tela cheia, só para mostrar o livro e depois a gente volta. Aprender a ler, ensinar a ler, aprender a avaliar. São 2 livrinhos que eu quero deixar para vocês, tá, gente? Dois livrinhos, pode passar, Lu, isso, são 2 livrinhos. Esse livrinho aqui, Ensinar a Ler, Aprender a Avaliar, Avaliação Diagnóstica das Habilidades de Leitura, do Robson Santos de Carvalho, da editora Parábola, dá para vocês verem, Ensinar a Ler, Aprender a Avaliar. E um outro livro é o livro que também é do Robson, mas junto com o professor Celso Ferrarese, que é de alunos a leitores, tá bom? De alunos a leitores, o ensino da leitura na educação básica. São livros essenciais
essenciais para a gente pensar na formação do leitor, tá? Esses 2 livros estão no PPT que vai para vocês, e é mais do que recomendável, né? É essencial que a gente possa ler, né? Se dar conta dessas leituras, se apropriar disso e ampliar cada vez mais as nossas habilidades e competências em relação à didática da leitura com os nossos alunos, tá certo? Lembrem-se de preencher a avaliação. Queria voltar a palavra para as meninas, para a Silvia. Oi, Edília. Foi uma excelente formação. Acredito que todos tiveram aí como repensar as suas práticas. Certamente vão aprimorar o trabalho que já realizam com excelência. Então, eu creio que vale a pena fazer uma retomada depois com calma, né? O vídeo vai ficar disponível para vocês, façam as suas observações, repensem, e isso é muito importante, não só para você, professor, né? Mas pela qualidade que você vai transmitir para o seu. Cortou, Silvia, a sua fala. Cortou a fala da Silvia. A Luciana pode entrar? Acho que... A Fátima também, por favor. Eu percebi aqui a todo momento o envolvimento de educadores, eles vão nos repassar, tá bom? Então, muito obrigada a todos, e sigam aqui agora com a Luciana. Pessoal, obrigada pela participação de vocês. Tenho certeza que foi muito proveitosa, muito colaborativa a formação de hoje. Infelizmente, o problema com a internet um pouco a passagem dos slides, mas na medida do possível a gente tentou superar essa dificuldade. Depois vocês vão receber os materiais por meio do PC, ok? Obrigada a todos, tenham uma boa tarde. Passa a palavra para a Fátima. Pessoal, boa tarde, ótimo almoço para vocês agora. Parabéns pela formação, Edília, muito enriquecedora para nós. Acredito que os professores também estão assim. Parabéns. Retorno a palavra para você, Tito. Obrigada, Luciana, Silvia, Fátima, que estão aqui comigo, equipe maravilhosa. Obrigada a cada um dos professores coordenadores, os professores que interagiram maravilhosamente, enriqueceram essa formação. Esse material fica disponível para vocês. Não esqueçam, por favor, de preencher a nossa avaliação. Um excelente restante de dia. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau.